Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana Carolina. Murilo, bom dia. Rafaela, Luiz Antônio, Davi Leite. Diego, bom dia. Esperar só mais um minutinho para os demais colegas entrarem, né? Mas se alguém quiser adiantando, por favor, pode pegar o livro na página 80 e 81. Eu só vou fazer uma retomada do conteúdo que eu expliquei na aula passada e continuar a explicação, tá bom? Bom dia, Nanda. Nossa, mas ninguém entrou, gente. Bom, pessoal, vamos lá, né? São 8 horas, vou começar a nossa aula. Vou compartilhar com vocês a tela aqui, de repente alguns outros alunos cheguem. Vamos lá. Na aula passada, eu expliquei a vocês. Pessoal, liguem as câmeras aí para mim, por favor. Ó, já entrou mais um monte de gente, mas eu gostaria muito que vocês ligassem as câmeras. Vamos lá. Só a Ana Carolina que tem câmera no computador. Acho difícil. Obrigada, Murilo, e obrigada, Ana Carolina, tá? Vamos lá. Pessoal, na aula passada, vou tentar aumentar aqui. Vamos lá. Na aula passada, eu expliquei a vocês o processo de coordenação das orações. O que é que eu disse para vocês? Gente, travou para vocês? Sim. Sim, para mim também travou. Tia, seu microfone está desligado. Não, eu estou falando, vocês me desculpem, mas começar segunda-feira com a internet desse jeito ninguém merece, tá? Me perdoem aí, a gente mexe na internet, gasta dinheiro, tenta melhorar cada vez mais, mas aqui no meu bairro a internet é horrível. Então, me perdoem caso caia novamente, mas ela sempre volta, tá? Vamos lá. Aqui vocês vão ver o seguinte, falando sobre o processo de coordenação. Tá todo mundo me escutando? Tá, beleza. Então vamos lá. Nas orações coordenadas, o que eu preciso que vocês tenham em mente é que só tem coordenação ou subordinação em período composto. Vou deixar bem grande para vocês entenderem isso.
Por que período composto? Porque o nome já fala, orações coordenadas. Tem que ter mais de uma oração. Vamos supor que sejam subordinadas. De qualquer forma, tem que ter mais de uma oração, certo? Então, não existe coordenação e subordinação em período simples. Período simples é sujeito e predicado. Tá claro isso para vocês? Ok. Então, quando eu falo no processo de coordenação ou de subordinação, tem que ser no período composto, ok? Aí, descendo aí, eu falei para vocês que o período de coordenação, as orações são independentes. O que é isso, oração independente? Elas, sintaticamente, são independentes, porque sozinhas têm o sujeito e têm o predicado, e elas têm uma relação de sentido completo, por isso elas são independentes. Uma outra coisa que eu mostrei para vocês é que as orações coordenadas, elas vão se classificar em assindéticas e sindéticas. Quem é que se lembra o que eu falei sobre assindética e sindética? Quem é que se lembra? Não lembram? Tia, foi exatamente aí que comecei a ficar com dúvida. Pois é. Aí o que acontece? No período simples, a gente não classifica a oração em sujeito e predicado? Nas orações coordenadas, olha só, hein? Prestem muita atenção que eu vou reexplicar isso aqui. Nas orações coordenadas, essa aqui é uma coordenada a essa aqui. Primeira coisa, vamos analisar porque ambas têm sentido completo. Se eu dissesse assim, você tem amigos suficientes, precisa de mais alguma coisa para fazer sentido? Não. Então, beleza. Ela já tem sentido completo. Agora, outra. Arrumar um novo amigo pode fazer mal. Precisa de mais alguma coisa para você entender? Arrumar um novo amigo pode fazer mal? Não. Então, as duas são independentes. As duas têm sentido completo. Ok? Certo? Até aí tá tudo bem? E aí, o que é que vocês vão ter que observar? Qual é o verbo dessa primeira oração? Tem. Qual é o verbo dessa segunda oração? Desculpem, peraí. O verbo dessa segunda oração é pode fazer, locução verbal. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, beleza, se é período composto, eu tenho que ter um verbo em cada oração, ok? Essas duas orações, elas foram separadas por qual elemento aqui? Elas foram coordenadas por qual elemento? O que é isso que eu circulei aí? Um ponto e vírgula. Perfeito. Ponto e vírgula. Aí, o que é que vocês estão observando? Que elas não têm uma conjunção, um elemento que coordena e estabelece uma relação de sentido. Então, nós vamos dizer que as duas aqui foram coordenadas sem conjunção. Então, eu disse a vocês que, lembram da palavra assindética, que a indica negação? Lembram que eu disse isso? Então, elas são orações coordenadas assindéticas. Assindéticas, ou seja, não tem conjunção. Mas, na de baixo, observem aqui, eu tenho
pode parecer locução verbal e eu tenho considere verbo. Então, eu tenho duas orações. Eu tenho um período composto, porque toda vez que eu tenho duas ou mais orações, eu tenho um período composto. Então, vamos lá. Se eu tenho duas orações, um verbo fica na primeira, outro verbo fica na segunda, certo? Oração fica uma em cada lado. Então, o que eu vou perceber? Olhem só. A referência pode parecer datada, mas considere a época da história. E aí, eu vou perceber o seguinte. A referência pode parecer datada, beleza, tem sentido completo. Considere a época da história, beleza, tem sentido completo. Só que essa segunda oração, ela foi coordenada a essa primeira por meio dessa pessoa aqui, ó. Quem é essa pessoa aí? O mas, ele é o quê? Ele é uma conjunção. Então, quando eu tenho que classificar as orações, essa aqui, que não tem conjunção, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Estão me entendendo? Até aí eu estou falando português? Beleza. Então, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Enquanto esta aqui, que tem a conjunção, ela vai ser uma oração coordenada sindética. Aí, se vocês lembrarem da aula passada, eu falei para vocês associarem sindética, sim, tem conjunção, lembram? Então, sindética tem conjunção. Até aí, alguma dúvida? Deixa eu ver o chat aqui, que alguém colocou alguma coisa. Se tem condições de ter duas sindéticas, tem condições de ter 10 sindéticas, tá bom? E aí a gente vai analisar agora. Pode ser? Até aqui, tem alguma dúvida? Então, o que eu tenho que perceber até aqui? Que a oração coordenada é quando eu tenho duas ou mais orações que apenas se unem. Elas têm sentido completo, elas são sintaticamente independentes. Quando elas se unem sem conjunção, elas são assindéticas. Quando elas se unem por meio de uma conjunção, elas são sindéticas. Até aí tá claro? Tá ou não tá? Beleza. Então, agora, eu vou limpar aqui, porque eu vou mostrar a vocês o seguinte. As orações coordenadas sindéticas, elas têm uma classificação. E, gente, o negócio não é decorar a classificação. Desculpem. O negócio é perceber a relação de sentido que elas estabelecem. Como assim perceber a relação de sentido que elas estabelecem? Vocês vão analisar que quando eu falo em oração coordenada sindética, nós vamos ter 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Vamos pensar no nome. Nós temos as aditivas. O que esse nome faz? Aditiva faz o quê? Aditiva lembra o quê? Pessoal, o nome aditivo lembra adição.
adicionar alguma coisa, certo? Beleza, isso aí, Luiz. Depois, o nome adversativo. O que é um adversativo? Um adversário. É ideia oposta, ideia contrária, oposição. Depois nós temos o nome chamado alternativa. O que é uma alternativa? Uma opção ou outra. Você vai ter que escolher, não é isso? Concordam? Depois nós temos conclusão. Conclusão é o fechamento de uma ideia. E explicação é uma ideia que se explica. Até aí, beleza. Então, vamos lá. Quando nós falamos na classificação... Ai, Davi, pelo amor de Deus, para de reclamar, hein? Para de reclamar. Você está reclamando demais, Davi. Eu entendo que seja muita coisa. Mas se você compreender o conteúdo e se esforçar para compreender, essas coisas que parecem tantas vão ser minimizadas, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Olha só. Classificação das orações coordenadas sindéticas. Lembrando que essas daqui são as sindéticas. Quais são as sindéticas, gente? Sindéticas são aquelas que, vou até colocar em maiúsculo, que tem conjunção, certo? Sindéticas são aquelas que têm conjunção, ok? Então, vamos lá. Veja a seguir alguns tipos de orações, os tipos de orações coordenadas sindéticas. Essa classificação, grifem isso aqui, por favor, depende do sentido que a conjunção, ou seja, que aquele conectivo traz ao período. Então, a primeira oração coordenada sindética que nós vamos conhecer é a oração coordenada sindética aditiva. Podem grifar, tá, pessoal? A aditiva, como o nome já fala, ela expressa adição, soma, conexão. Ela é introduzida por conectivos como e, nem, no sentido de e não só, mas também, não só, como também, tanto quanto e tanto como. Vocês estão vendo essas reticências entre uma parte e outra? É porque nunca eu vou utilizar uma oração coordenada, por exemplo, vamos supor que eu queira dizer assim, não só Ana Carolina, mas também Murilo estão com as câmeras ligadas. E aí, olha bem o que eu estou dizendo. Não só Ana Carolina, mas também Murilo. Então, nessas reticências aqui, é porque precisa de uma expressão, precisa de alguma coisa. Porque eu nunca uso não só sozinho. Para eu usar o não só, eu vou usar o mas também, eu vou usar o como também. Quando eu uso tanto, né? Eu estou... Peraí. Ela está feliz tanto quanto o colega. Então, a gente usa sempre junto essa expressão, ok? Até aí tá claro? O nem. Olha só, deixa eu colocar uma expressão com nem aqui, porque muita gente tem receio do nem. É como se eu dissesse assim, deixa eu pegar 2 alunos aqui.
Deixa eu pegar aqui. Opa. Davi nem Arthur estão com as câmeras ligadas. Opa. Ligadas. Bom. Então, Davi nem Arthur. Esse nem, observe que ele equivale a quê? A e não. Por exemplo, Davi e Arthur não estão com as câmeras ligadas, certo? Eu poderia colocar ainda, nem Davi, nem Arthur estão com as câmeras ligadas. Ou seja, pensem com carinho nesse nem, porque ele equivale ao e. Então, se ele equivale ao e, ele tem ideia de adição, ok? Observem outros exemplos aqui, olha só. Tenho alguns amigos de convívio diário. Qual é o verbo dessa oração? Qual é o verbo daqui? Tenho alguns amigos de convívio diário. Tenho é o verbo. Mantenho vários contatos nas redes. Mantenho é o verbo. Então, vamos lá. Quando eu digo, tenho alguns amigos de convívio diário. Beleza. Tem alguma dúvida a respeito disso? Estabelece relação de sentido? Beleza, estabelece. Quando eu digo, mantenho vários contatos na rede, também tem sentido completo. Então, se ambas têm sentido completo, eu vou analisar. É um período composto por coordenação. Eu tenho aqui orações coordenadas. Então, eu tenho uma oração aqui. Quando é que termina a relação de sentido? Em diário. Então, eu vou cortar. Tenho alguns amigos de convívio diário. Mantenho vários contatos na rede. Quando vocês vão cortar, vocês vão perceber que tem que ficar um verbo em cada lado, um verbo em cada oração, certo? Nessa primeira oração, tem conjunção? Tem o eu, não só, o mas também, o tanto, nem? Tem conjunção aí? Nessa primeira oração? Tem ou não tem? Não. Beleza, não tem. Se não tem, ela é uma oração, eu vou só usar as siglas, tá? Ela é uma oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Essa aqui é uma oração coordenada assindética. De não é conjunção, de é preposição. A, ante, até, após, com, contra, de. Então, de, ele é preposição, não conjunção, tá bom? Agora, aqui, eu tenho alguma conjunção? Observem que a conjunção ela vai estar no início da segunda ou da terceira oração. Ela vai ligar a segunda oração à primeira. Qual é a conjunção que apareceu aqui? Qual é? É o e. Muito bem. Então, quando eu falo assim, muito bem, Murilo. Então, quando eu falo assim, Fernanda e Murilo estão estudando. Esse e está adicionando um elemento. Não é só Fernanda, é Fernanda e Murilo, concordam? Não só Fernanda, mas também Murilo estão estudando.
esse mas também está adicionando um elemento, concordam? Então, toda vez que eu tenho o não só, mas também, o nem, o tanto quanto, tanto como, eu estou adicionando elementos. Toda vez que eu tiver esse tipo de conjunção aqui, eu tenho uma oração coordenada sindética. Eles esqueceram do nome sindética aqui, mas eu vou colocar, eu gostaria que vocês colocassem. A classificação vai ser oração coordenada sindética. Só coloca o S, tá? Deixa até eu colocar a palavra inteira para não ter problema, porque eles esqueceram. Sindética aditiva. Aditiva. Então, aqui é sindética porque tem conjunção. Aqui é assindética porque não tem conjunção. Tudo bem? Posso limpar os desenhos, gente? Vocês já anotaram, já grifaram tudo que eu pedi? Posso. Só explicar essa última aqui, que é a mesma coisa. Olha só. Não só tenho amigos presencialmente, como também os tenho na rede. Ou seja, tenho amigos presencialmente e tenho amigos na rede. Então, a relação entre as duas é de adição. Então, como também é uma conjunção que estabelece uma relação de adição. Tudo bem até aí, né? Vou limpar os desenhos. A primeira é sindética e a segunda. A primeira é assindética e a segunda é sindética, tá bom? Vamos lá, vou subir aqui. Observem as orações adversativas agora. Por que adversativa? Espera aí que o Davi está tirando uma dúvida aqui. Tia, a primeira é sindética, não só, mas o... Peraí, Davi, deixa eu te analisar aqui também. Olha só, deixa eu vou tirar uma dúvida com vocês, eu estou entendendo, porque o Davi ele me fez uma pergunta seguinte, tia, o não só, igual aqui, ó, o não só, mas também, né? Ou não só, como também. Ele se divide, ele fica o não só aqui nessa primeira oração, e o como também fica nessa segunda oração. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Vocês estão vendo que aqui no material de vocês, ele só grifou como conjunção o como também? Vocês estão observando isso? Por que é que eles fizeram isso? Porque o como também, ele só é usado por meio do não só. Então, vem aquela questão. Alguns gramáticos consideram que esse não só, ele só existe por meio de uma convenção, ou seja, ele não é considerado conjunção, porque ele precisa do como também,
Então, eles consideram essa aqui assindética e consideram essa aqui sindética. Mas existem alguns gramáticos, eu estou indo pelo livro de vocês, tá, gente? Mas existem alguns gramáticos que falam o seguinte: quando há essa divisão, a gente divide também as orações. Ou seja, as duas seriam coordenadas sindéticas aditivas. Eu vou fazer uma coisinha com vocês. Eu estou anotando aqui essa observação. Eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada para ver se eu consigo considerar as duas como sindéticas aditivas. Amanhã eu dou um retorno para vocês. Pode ser? Pode ser assim? Porque, no geral, eles só consideram a segunda. Mas eu já vi alguns gramáticos que dividem, então consideram as duas como aditivas. Eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada e amanhã eu dou um retorno a vocês sobre isso. Vou colocar aqui até a observação, no não só como também, uma interrogação e já retorno para vocês amanhã sem falta. Vou limpar aqui para a gente passar para a adversativa. O bom de estudar as orações coordenadas é que a gente amplia o nosso repertório de conjunções. Por exemplo, quando eu falo assim, turma, mas é a mesma coisa que o quê? Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, ou seja, a gente amplia o nosso vocabulário em relação às conjunções. Então, toda vez que eu falo mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, eu estou usando conjunções adversativas. Por que adversativas? Elas expressam oposição, expressam ressalva, ou seja, a ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Olhem só, tem como conectivo mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Chamo a atenção para esse contudo aqui, que ele é junto e ele é igual a mas. Eu não posso usar esse contudo com outro sentido, pelo amor de Deus, tá bom? Ele é igual a mas. Então, por exemplo, a amizade tem sua essência, mas seus parâmetros estão mudando. Então, ó, eu tenho o verbo tem na primeira oração e eu tenho estão mudando na segunda oração, certo? Aí eu pergunto a vocês, a amizade tem a sua essência. Perfeito, sentido completo, acabou o sentido, vou cortar a oração aqui. Seus parâmetros estão mudando. Perfeito, seus parâmetros ou os parâmetros das amizades estão mudando. Beleza. Então, as duas têm sentido completo. Só que se elas têm sentido completo, elas estão coordenadas por algum elemento. Elas poderiam estar coordenadas pelo ponto e vírgula, mas elas foram coordenadas pela conjunção mas. Poderia ser o porém? A amizade tem sua essência, porém seus parâmetros estão mudando. Contudo, seus parâmetros estão mudando. Entretanto, seus parâmetros estão mudando. No entanto, todavia, ou seja, todas as conjunções têm a mesma relação de sentido, que é de oposição, que é de adversidade. Então, as duas orações aqui foram unidas, foram coordenadas por meio do mas. Aí eu pergunto, o mas
está na primeira oração ou está na segunda oração? Está em qual? Na segunda. Isso, está na segunda. Então, essa primeira que não tem conjunção, eu vou classificá-la como? Assindética. Oração coordenada, isso aí. Assindética. Beleza. Essa segunda que tem a conjunção. E essa conjunção estabelece uma relação de oposição em relação à primeira oração. Ela é chamada de oração coordenada assindética ou sindética adversativa. Sindética porque sim tem conjunção, tá bom? Então a classificação delas é dessa forma. A que não tem conjunção é assindética, a que tem é sindética. Aí, além de ser sindética, eu tenho que analisar a relação. A relação é de adição? Nós já vimos que não. Aqui, a relação é de adversidade, ou seja, de oposição. A amizade tem sua essência. Mas, porém, entretanto, todavia, esses parâmetros de amizade estão mudando. Então, ó, a ideia é contrária à anterior. Tudo bem? Tá claro isso? Tá? Beleza. Nós vamos treinar, tá bom? Olha só, eu tenho um favor para pedir a você. Qual é o favor? Eu não vou conseguir explicar a explicativa, a alternativa e a conclusiva hoje. A única coisa que eu quero é que vocês... Peraí. Deixa eu sentar aqui. A aula passa muito rápido online, eu fico quase doida. A alternativa, o que eu quero é que você... Perdão, a explicativa, o que eu quero, só por enquanto, que vocês analisem que as conjunções explicativas são o porquê, o pois, antes do verbo da oração coordenada, ou o que e o porquanto. Tudo isso é explicativo. A alternativa é aquilo que dá a ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra coisa, quer uma coisa, quer outra coisa, seja uma coisa, seja outra coisa. Então, ora uma coisa, ora outra coisa, certo? Observem aqui, ó, aquilo que eu tinha falado sobre os gramáticos lá na questão anterior. Ora uma coisa, ora outra coisa. Como ficou dividido, eles aceitaram as duas como coordenadas. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma pesquisa. Então, grifaram aí, explicativa tem essas conjunções, alternativa tem essas, e aí as conclusivas, as conjunções são, portanto, logo, o pois depois do verbo, que eu vou explicar isso melhor amanhã, e o por isso. São essas as conjunções. Por que é que eu estou pedindo isso a vocês, galerinha? Eu queria muito, muito que vocês tentassem ler, eu vou explicar todos os detalhes amanhã, mas vocês conhecem a aula invertida? A aula invertida é quando vocês estudam e depois vocês só tiram as dúvidas comigo, mas não é exatamente isso que eu preciso. É porque diante das conjunções, das orações aqui,
eu queria que lá nas páginas amarelas, peguem as páginas amarelas aí. Lá nas páginas amarelas, página 84 e 85, nós temos aqui, né, o recapitulando das orações coordenadas, e aqui nós temos atividades, são pouquinhas. Eu gostaria só que vocês tentassem fazer a número 1, só a número 1. Pessoal, voltou agora? Voltou. Desculpem. Então, só a número 1 e a número 4. Para vocês tentarem entender essa relação de sentido que eu estou falando, a conjunção que foi utilizada. Só tentem, que amanhã eu vou terminar a explicação e nós vamos fazer essa atividade antes da página anterior. Combinado? Certo? Posso fazer uma chamada rapidinho? Eu sei que eu estou no meu horário, mas com essa travada aí ficou difícil. Então, pessoal, vamos lá, hein? Destravem os microfones para responder. Alex. Presente. Ana Carolina. Tá aí, obrigada, Ana. Ana Clara também, com a câmera ligada o tempo inteiro. Ana Paula, tá aí? Pessoal, quem eu chamei, pode sair, tá? Ana Paula tá aí. Arthur Marim. Arthur Reis. Presente. Beleza, Arthur? Cadê Arthur Reis? Breno. Davi Bóbio. Beleza, a tia viu, tá? Arthur Reis também. Davi Bóbio. Davi Leite. Tia, você me chamou? Presente. Calma. Davi Scandian. Presente. Diego. Oi. Ellen. Aqui. Gabriela. Aqui. Iago. Cadê Iago? Não tá aí, não. Ian. Presente. Obrigada, Ian. Isabela. Presente. Isadora. Presente. Isadora. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Beleza. Lara. Lara também não tá aí. Leandro. Presente. Beleza, Leandro. Liam. Presente. Joia. Maria Luísa. Presente. Obrigada, Maria. Luiz Antônio, tia pulou sem querer. Presente. Beleza. Matheus Pola. Joia, Pola, tia viu. Murilo. Presente. Obrigada, Murilo. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Ok. Raul. Presente. Tiago. Meus amores, então, beijos. Até amanhã. Tia, você colocou meu nome, né? Hã? Você colocou meu nome, né? Não te chamei, não, Breno? Eu botei aí no chat. Não, mas eu chamei, meu amor, é porque eu te vi. Tá bom, desculpa. Tá bom. Beijo. Tchau, fiquem tia. com Deus, tá? Ô, Arthur, o todavia é exatamente... Arthur não, Davi Leite. O todavia é exatamente igual ao mas, tá? Toda vez que você puder usar o mas, você vai poder usar o todavia. Mas amanhã eu falo sobre ele. Beijo.